Olá a todos, sou Lilian Morim, a colega em cima de mim é Juliana Gomes. Nosso trabalho de introdução ao princípio operacional tem o tema de programação inteira e simuladores de annealing e otimização de dietas para portadores de diabetes mellitus, um estudo de trabalho apresentado na SBPO 2020. Esse artigo publicado na SBPO a gente teve acesso, leu, entendeu ele, estudou um pouco, entrou em contato com os autores que compartilharam com a gente as instâncias do problema, a listagem de alimentos disponíveis para essa dieta, qual solver eles utilizaram, quais foram os arquivos de entrada desse solver. A gente rodou tudo na nossa máquina, alteramos os arquivos de entrada do solver para a gente conseguir ver como estava funcionando, mas a gente gastou mais tempo ali, mais mão na massa mesmo, para implementar a meta heurística, para implementar a simulator annealing para a mesma instância de problemas. Mas qual que é esse problema? Já falamos que é para criar uma dieta para portadores de diabetes e por isso eu tenho que minimizar a quantidade de carboidrato, é meu objetivo, e respeitar as restrições nutricionais de cada paciente, de máximo e mínimo. Então, todos os pacientes com diabetes mellitus devem respeitar essas restrições nutricionais aqui, de máximo e mínimo de colesterol, sódio, enfim. Perceba que eu não necessariamente preciso ter máximo e mínimos, eu posso ter só uma das duas, ou as duas também, tanto faz. E aqui na direita são restrições individuais de cada paciente. Isso vai variar de acordo com a altura, peso, nível de atividade física, mas isso aqui são restrições globais. Aqui também não está no print, mas a gente precisa também que o total de alimentos da dieta seja no máximo 15 unidades de alimentos em toda a dieta. E as unidades de cada alimento devem ser unidades inteiras. Bom, agora sobre a meta heurística em si. A função objetiva continua sendo a mesma, minimizar carboidrato, mas a gente precisa falar para o algoritmo, para o código, quando que uma solução não é boa o suficiente. A gente fala isso através da soma de penalidades. Então, para cada uma das restrições que não forem aceitas, eu vou dar uma penalidade para ele, para deixar a função objetivo cada vez mais longe. Porque se a gente quer minimizar, quando eu somo uma penalidade na função objetiva, eu estou piorando ela. Bom, mas como é que é feita a nossa função de penalidade? Eu vou fazer uma função de máximo entre 0 e um outro valor. Se esse outro valor for negativo, significa que a nossa restrição passou, foi aceita. Então, o máximo entre 0 e o valor negativo vai ser o 0, eu não vou ter penalidade. Se essa função, se esse segundo termo for positivo, eu não aceitei, eu não passei em alguma das restrições ali. Então, eu devo penalizar a função objetivo. Esse segundo parâmetro da função max é uma diferença entre o limite que eu devo atingir de nutriente e o quanto eu realmente atingi do nutriente. Eu pego tudo isso e divido pela quantidade de limite do nutriente ali para ter uma ideia de porcentagem, né? Do quanto eu passei ou do quanto eu estou abaixo. Bom, na bibliografia a gente vê para utilizar essa função de máximo com um termo quadrado aqui do lado, elevando tudo, para dar mais peso para a penalidade. Porém, no nosso caso, a gente pode acabar tendo penalidades decimais. Então, colocando o termo quadrado, a gente iria diminuir ainda mais o peso. Então, a gente tirou esse termo quadrado e resolveu dar peso para a penalidade, multiplicando ela por 1000. E claro que no final a gente soma na função objetivo. Para gerar vizinhança, tem uma dada possível solução ali, que é o vetor com números inteiros. E aí eu vou pegar duas posições aleatórias desse vetor. Uma delas tem que garantir que seja maior que zero e a outra tanto faz. Na que for maior que zero, eu vou decrementar uma unidade desse alimento e na outra eu vou incrementar uma unidade desse alimento. Por que a gente não fez incrementar ou decrementar porcentagens, 15, 10, 20, 30%? Porque apesar de ser o problema da mochila inteira, eu vou ter muitos valores de solução que são iguais a 1. A maioria, na verdade. Então, se eu fizer ali 15, 20, 30% de 1, na hora que eu arredondo para inteiro, eu vou ter 1 ali de novo. Então, meio que daria no mesmo. Então, a gente somou ou subtraiu sempre 1. Para cada vizinho gerado, se a função objetivo dele for menor que a função objetivo da minha menor função objetiva até agora, eu devo atualizar o melhor como meu vizinho. E é claro que eu sou obrigado a aceitar esse vizinho como melhor, já que de fato ele é melhor, né? Então eu vou atualizar o meu melhor. E eu vou aceitar ele como solução corrente para continuar as execuções. Mas mesmo que o meu vizinho não seja melhor, eu tenho uma probabilidade de aceitar ele como solução corrente. Isso vai ser dado através de uma probabilidade aleatória,
que deve respeitar ali o fator de Boltzmann, que é uma exponencial de menos delta sobre a temperatura. O delta é a diferença de funções objetivas atingidas nessa execução, e a temperatura é um parâmetro inicial que a gente passa para o simulator annealing. Isso vai possibilitar que em altas temperaturas a gente aceite soluções piores, mais soluções piores, e em baixas temperaturas a gente aceite menos soluções piores. Os parâmetros da nossa simulação foi com uma temperatura inicial de 10 elevado a sexta, e para cada temperatura, um máximo de interações de 1000 interações e um alfa de 0,95. Esse alfa vai ser responsável por decair a temperatura ao longo do tempo, né? Ele é um valor entre 0 e 1, então eu vou começar multiplicando 10 a sexta por 0,95 e assim por diante. Quanto mais próximo de 1 esse valor alfa, melhor. Porém, a gente colocou 0,95 para otimizar mais o tempo de execução do código. Para esse parâmetro aqui a gente demorou bastante, demorou cerca de 4 horas já para rodar algumas das instâncias, então, mas mesmo assim a gente obteve resultados bastante legais, bastante ótimos assim. Não ótimos no sentido de otimização, mas bem legais para comparar. Bom, aqui do lado esquerdo eu tenho todos os resultados que a gente obteve com o solver, todos eles são factíveis e ótimos. E aqui agora eu tenho os resultados obtidos pela nossa meta-heurística. Fica difícil de ver assim, né, de comparar, então a gente fez essa tabelinha aqui para a gente ver. Aqui eu tenho uma coluna de erros de quanto a minha meta-heurística errou da minha função ótima obtida por programação inteira. Percebe que eu sempre erro menos que 3%, então foi bastante legal isso aqui que a gente observou no código. Em valores muito próximos, 291, 297, 298, 365, valores muito próximos. O que aconteceu aqui? Para o paciente 1, a gente rodou com uma solução inicial factível e também com uma solução inicial aleatória. Por que a gente preferiu rodar o paciente 1 com inicial aleatório e os demais também com aleatório? Quando a gente rodava com uma inicial factível, ele já estava muito próximo da função função objetivo ótima. Então ele não conseguia sair deste valor. Ele não encontrava nada que fosse melhor que esse valor. Mas quando a gente rodava para soluções iniciais aleatórias, a gente conseguia ver mais o algoritmo funcionando e errando e acertando valores até chegar num valor próximo ali. E de fato são bem próximos, né? Bom, o paciente 1, quando a gente inicia com uma solução factível, a solução final vai ser factível também. O paciente 2, a gente não tem como garantir isso, mas acabou gerando uma solução factível. Então, só os que não geraram soluções factíveis foram o paciente 1 com inicial aleatória e o paciente 3. Mas mesmo esses que não são factíveis erraram por muito pouco. E aqui a gente mostra o quantos eles erraram da restrição. Foi apenas uma restrição, foi a restrição de caloria. Então, ela tem que estar nesse intervalo de 1800 a 1960 para o paciente 1. E a gente encontra 1799, uma unidade abaixo aqui do nosso limite. Para o paciente 3, a gente encontra 2.998, duas unidades só abaixo do limite. Então, nosso algoritmo teve um desempenho bem legal aqui. Bom, a gente quer agradecer aqui todos os meninos do trabalho, autores do trabalho, o Diego, o Thiago e o Paulo, que compartilharam material conosco, responderam nossos e-mails super bem. E claro, o professor Chaves, que ajudou a gente pra caramba aí no desenvolvimento da meta-heurística, que não teria sido possível sem ele. Deu vários toques bacanas ali sobre os ajustes dos parâmetros e etc. Agora ele vai apresentar um pouco pra gente da mão na massa ali, do código, da tabela. Então aqui nós temos a nossa tabela que foi disponibilizada pelos autores do trabalho original. Nós fizemos apenas algumas alterações quanto à ordem de algumas colunas e a formatação dos dados para que fosse mais fácil de ler essa tabela na hora de implementar o algoritmo em Python. Então aqui nós temos as informações sobre os alimentos e seus respectivos nutrientes. Partindo agora para o nosso código de fato, a primeira coisa que nós fazemos é ler esse arquivo CSV, mas não precisamos entrar muito em detalhe aqui, e depois nós geramos uma solução inicial. Para gerar essa solução, nós fizemos duas abordagens. A primeira foi utilizar uma solução inicial factível, mas como o Felipe já mencionou, não foi muito boa, então nós utilizamos mais a segunda abordagem, que é gerar uma solução aleatória. Com essa solução, nós printamos aqui essa solução apenas para o nosso controle e o seu valor de função objetivo. E então partimos para a Simulated Annealing de fato, passando a nossa tabela de alimentos, a nossa solução inicial,
a temperatura e a quantidade máxima de iterações e os valores específicos para o paciente em questão. Então, aqui, já na nossa função, a primeira coisa é definir o nosso alfa em 0,95. Depois disso, definimos a melhor solução como sendo a solução inicial e a solução corrente também. Então, entramos no nosso laço principal, enquanto a temperatura for maior que 0,001. Depois, realizamos um laço interno que itera a quantidade que foi passada como parâmetro para a função. Aqui dentro, nós devemos gerar um vizinho. Conforme o Felipe já explicou anteriormente, mas aqui temos a nossa função, em que selecionamos aleatoriamente dois valores do nosso vetor de solução, garantindo que um deles seja maior que zero, e decrementamos o valor desse que é maior que zero, e incrementamos em uma unidade a outra posição. Assim é gerado o nosso vizinho. E então, se esse vizinho tiver um valor de função objetivo menor que a função objetivo da nossa melhor solução até agora, ou seja, se o vizinho for melhor que o melhor que temos até agora, nós vamos atualizar o nosso melhor para que ele seja, então, o vizinho gerado. Calculamos em seguida o delta, que é a diferença entre o valor da função objetivo do nosso vizinho e da nossa solução corrente. Esse delta é utilizado no fator de Boltzmann, onde temos a exponencial de menos delta dividido pela temperatura atual. Depois disso, se o delta for menor ou igual a zero, ou seja, se o vizinho for melhor que a solução atual, nós vamos aceitar esse vizinho como solução atual. Caso esse vizinho seja pior, ou seja, caso o delta seja maior que zero, nós vamos aceitar de acordo com o fator de Boltzmann. Então, geramos um valor aleatório e verificamos se ele é menor que o fator de Boltzmann previamente calculado. Caso isso ocorra, nós aceitamos o vizinho como solução corrente. Para um controle do desenvolvimento do algoritmo, nós printamos sempre no fim da iteração da temperatura, de todas as iterações da temperatura, nós printamos a nossa melhor solução até o momento e o valor de sua função objetivo. A temperatura é, então, decaída de acordo com o nosso alfa declarado inicialmente. Então, fazemos a temperatura, receber a temperatura vezes o alfa. Ao final, então, retornamos o valor da nossa melhor solução. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigada.